Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes, todos os internautas, a todos que nos ouvem e assistem pela 95. Olha, hoje o nosso tema é livre. Você manda para cá a sua pergunta no nosso WhatsApp 988-775550. Vou repetir, 988-775550. O doutor Belizo responde já para você. Enquanto as perguntas vão chegando, doutor Belizo, existe uma idade ideal para que a pessoa possa procurar o geriatra, por exemplo? Bem, Marcos, é uma pergunta bem recorrente. A ideia do médico geriatra que vem no imaginário popular é do médico do idoso, né? Aquele médico que possa cuidar da saúde do idoso, aquele médico que gerencia a saúde do idoso, especialista na saúde do idoso. Então, as pessoas tendem a perguntar qual a idade ideal para pensando em envelhecimento saudável, pensando em envelhecimento bem sucedido, envelhecimento sem problemas que seriam facilitados pela idade, sim. Algumas doenças que seriam facilitadas, predispostas pelo fator de risco idade. Então, preconiza-se em outros países com 30 anos, mas a gente sabe que isso não é uma realidade. Eu sempre tenho dito que a partir de 50, uma consulta para ser... Nossa amiga Fatinha, né? Obrigado, Fatinha. Não é só a Suene que ele traz água e café não, tá vendo aí? Essa coisa já... Isso é especial. Vai passando de uma para outra. Obrigado, Fatinha. Então, a partir de 50 anos, Marcos, as mulheres começam nesse período de climatério, os homens começam a se preocupar com a próstata. É a época de você procurar para ter um norte de como é que será seu envelhecimento, de o que é que você deve fazer a partir de agora. Não que você vai ficar indo todo mês, mas tem pacientes que vão com 50, voltam com 5 anos, tem outros que voltam com 1 ano, dependendo da quantidade de doenças, então seria uma idade ideal. De forma que depois de 60, isso assim, torna-se quase que obrigatório. Mesmo da mesma forma que o pediatra acompanha o idoso, né? O pediatra acompanha a criança regularmente, com peso, altura, a gente também faz esse acompanhamento desde vendo velocidade de marcha, equilíbrio, vendo memória, vendo qualidade alimentar, risco de queda, dando sempre uma revisada nos medicamentos e sendo aquele médico de dar referência do paciente idoso, que as famílias não procurem só quando ele adoece daquele órgão ou daquela doença, mas de uma forma em geral é aquele médico que gerencia a saúde daquela pessoa idosa. A gente trabalha com muita... as pessoas têm muito essa dúvida também, Marcos, mas agora eu vou parar o acompanhamento que eu tenho com outro médico de outra especialidade. Não, a gente tem a comunicação, né? A gente se comunica com outras especialidades e a pessoa que é doente do coração, ela vai continuar com a cardiologia, mas vai ter essa interface de comunicação, fica até melhor a assistência ao paciente quando os profissionais se comunicam e têm pontos de vista, às vezes até complementares sobre a saúde daquela pessoa. Tem pergunta aqui chegando. Doutor Belizo, o meu pai vive reclamando que tem Alzheimer, só que ele nunca se consultou, né? Só o fato dele achar que tem Alzheimer já é um fato preocupante? Todos nós nos preocupamos, né? Ontem eu fiz um debate para a paróquia de Santana, na Semana da Vida, e me deparei com uma pergunta semelhante a essa, sobre a questão das pessoas se preocuparem com Alzheimer, se isso poderia trazer algum problema. É uma preocupação, na verdade, porque a quantidade de pessoas idosas nos últimos anos aumentou muito. E a doença ela tem um fator de risco decisivo na sua gênese, ou seja, quem tem mais idade tem mais Alzheimer. E quando a gente tem um maior número de pessoas com mais idade, um maior número de pessoas acima de 65 anos, mais gente com Alzheimer. Então, e a doença ela traz muitas complicações a longo prazo. E as pessoas que veem uma pessoa com demência de Alzheimer, elas ficam muito preocupadas. Será que eu vou ter isso no futuro? Será que
Então, assim, qual é a preocupação que as pessoas devem ter? Se você tem alguém na família que tem a demência, que tem o Alzheimer, se você tem alguém na família com algum outro tipo de demência e você vai envelhecendo, você tem que saber que você tem um risco maior. Ficar atento a alguns sinais, orientar a família que possa perceber alguns sinais da doença. E fundamentalmente, Marcos, tentar controlar aquilo que você pode mudar. A idade, eu sempre digo, a idade e a genética você não pode mudar. Mas o que é que pode contribuir para você ter Alzheimer? Sono ruim, estresse, controle da pressão arterial. Quem é hipertenso, se controla a pressão, ela tem um risco menor de ter Alzheimer. Uma alimentação saudável, rica em frutas, cereais, verduras, com uma quantidade de calorias normal, né? Atividade física, isso a gente tem recomendado não só para prevenir Alzheimer, mas para prevenir doenças de ordem cardiovascular. Então, hábitos de vida saudáveis, controlar o estresse, controlar o sono, iniciar uma atividade física, fazer uma alimentação saudável, são medidas bastante eficazes que previnem, são daqueles fatores modificáveis que você pode mudar para que você evite a doença ou que você retarde o aparecimento dela. Doutor Belísio, fiz o tratamento da menopausa e graças a Deus fiquei boa. Só que eu fiz um ecocardiograma e deu uma disfunção diastólica leve. O que é isso? Bom, não tem muita relação assim com a menopausa, não. As disfunções no movimento, na função cardíaca, elas são geralmente decorrentes de fatores de risco como hipertensão, diabetes. A própria idade ela pode facilitar isso. É a disfunção na função cardíaca. A sístole é o movimento do coração que ele enche o coração de sangue. Aliás, ele comprime, ele contrai o coração, ele preenche, e a sístole contrai o coração para mandar sangue para todo o corpo. Então, se é uma disfunção na diástole, é uma disfunção no enchimento. Ele não tem um enchimento suficiente do ventrículo. A disfunção diastólica, eu acho que ventricular, leve. Agora, isso como é leve, ainda não requer tanta preocupação. Mas se é um paciente hipertenso, diabético, a gente tem algumas calculadoras que estratificam o risco cardiovascular, que podem colocá-lo como um paciente de alto risco. E isso, como é que eu posso dizer? A gente otimiza o tratamento. É bem verdade que disfunção diastólica a gente está pensando na função do coração, se ele está funcionando normal ou não, se ele está suficientemente, é um coração que tem suficiência para manter o bombeamento do sangue, ou se ele é insuficiente. Disfunção diastólica é uma disfunção na capacidade de armazenamento. Leve não é considerada assim um grau de insuficiência cardíaca, desde que ela seja encontrada isolada num paciente com 50 anos que não tenha nenhum fator de risco. Mas provavelmente essa pessoa precisa ficar sendo observada. Doutor Belísio, minha sogra tem 70 anos, colocou na cabeça que o mundo vai acabar. Nada e nenhum remédio tem surtido efeito para tranquilizá-la. O que o senhor sugere? Esta semana levaremos para uma consulta com o senhor. E aí? Olhe, se for que o mundo vai se acabar de uma forma de alucinação, a percepção irreal, em virtude, sei lá, de uma coisa bastante real, tem paciente que tem a alucinação que o mundo vai se acabar, que uma bomba vai explodir, ou que alienígenas, alguma coisa nesse sentido. Então, se for uma manifestação, alucinação, deve ser um quadro de demência, um Alzheimer que está começando a descompensar, ou uma manifestação que a gente chama de transtorno esquizofreniforme tardio, uma espécie de esquizofrenia em idosos, né? Que não tem relação com demência, não é Alzheimer, mas que é uma espécie de esquizofrenia já na fase adulta. Então, se for por esse lado de alucinação, o medo do mundo se acabar, a gente avaliar que é uma alucinação, tudo bem. É nessa linha. Se for uma desesperança de que o mundo para mim não tem mais sentido, ele vai se acabar, tudo vai se acabar, aí não, a gente pensa num transtorno do humor, a gente pensa numa desesperança, né? Nada tem sentido, tudo vai se acabar.
E aí a gente pensa numa depressão, numa ansiedade, principalmente em depressão. Não pode ser essas duas linhas de pensamento, mas tem alguma coisa que não está bem a saúde mental desse paciente idoso. Então procurar ajuda é importante, né? Sem dúvida. Tem mais pergunta aqui chegando. Doutor Belísio, é verdade ou é mito que quem toma remédio de tarja preta, remédio cancão forte, né? Ele vai prejudicar a vista, né? Não entendi essa expressão aqui, acho que talvez... Enfim, quem toma remédio de tarja preta... Com ação, né? forte. Né? Com ação forte, acho que com ação forte, ela vai prejudicar a vista. A esse medicamento, ao passar dos anos, é preciso trocar porque eu tomo e vejo que está servindo para umas coisas e piorando para outras. Mas é porque eu tive AVC e tomo medicação para isso, né? Que o AVC não tem cura. E aí? Bom, alguns remédios controlados, e aí principalmente os antidepressivos da classe dos tricíclicos, é um tipo de antidepressivo, eles têm uma toxicidade ocular, vamos dizer. Eles podem piorar a glaucoma, um paciente que tem glaucoma, é uma doença na visão, um aumento da pressão dentro do olho, eles podem ter problemas dessa ordem. Mas são medicamentos bem específicos e quando o médico vai prescrever, ele já faz essa... Não é todo remédio que faz mal não, pelo contrário. A minoria que faz mal para a visão. Os remédios de tarja azul, eles geralmente são ruins para a memória, eles dão queda, eles causam dependência, eles trazem prejuízos mais a nível de saúde mental e de equilíbrio. São aqueles medicamentos que são feitos com a receita azul, os Zepans, né? Bromazepam, diazepam, lorazepam, alprazolam. Então esses medicamentos, quando não bem indicados, isso tem que ser deixado bem claro, na maioria das vezes causam problemas, porque às vezes a gente tem que lançar mão sim de um medicamento desse, que o benefício vai superar o risco. E quem está usando não deve parar de forma nenhuma, porque se parar abruptamente ele pode causar abstinência. Tem que ser desmamado com acompanhamento médico. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Beleza, eu sinto muita dor no nervinho do pescoço, aí ataca a minha cabeça. Aí eu gosto muito de comer feijão, não gosto muito de verdura não. É difícil comer verdura. Eu não gosto, eu gosto de comer feijão, arroz de leite, um franguinho, só uma coisa assim. Tem 60 anos eu, mais de 60. E aí, doutor Belísio? Uma dorzinha no nervo do pescoço, uma dor cervical, deve ser alguma doença, alguma lesão, como uma distensão no músculo, uma contratura, alguma coisa ligamentar, ou mesmo algum processo degenerativo como osteoartrose. Para investigar melhor essa dor no pescoço, ela não tem muita relação com a alimentação. A nível de alimentação saudável, ele falou que come arroz, feijão, e frango assado, isso assim é o prato típico do brasileiro, feijão com arroz. O que a gente tem que tentar inserir até nessa nossa cultura, nesse nosso hábito alimentar, é o consumo de frutas, verduras. Se ele não tem o hábito não gosta de comer verdura, ele procurar variar bastante, inserir fruta nas refeições, deixar mais rico esse prato. É uma mistura bastante interessante, né? Frango, arroz e feijão, um prato bem típico brasileiro, só está faltando mesmo uma verdura. Isso é o almoço dele, né? A gente pode enriquecer aí com o auxílio do nutricionista, do profissional da nutrição, enriquecer em outras refeições e fazer uma dieta, um cardápio mais balanceado. A verdura faria bem para ele? Demais, a verdura ela é rica em minerais, em vitaminas, em diversas substâncias que fazem muito bem ao organismo, fibras e assim por diante. Tem mais pergunta? Bom dia, Marcos Dantas e doutor Belísio. Eu gostaria de saber, doutor Belísio, porque eu tenho 43 anos, só que eu sou muito esquecida. Pronto, se eu vi uma pessoa que eu vi há 10 anos atrás e eu rever hoje, eu não conheço. Aí, assim, são muita coisa que eu esqueço mesmo, sabe? Muita. Aí eu gostaria de saber se já pode começar a se preocupar. Aproveitando aqui embaixo, tem uma pergunta também sobre nessa temática. Tenho 28 anos e tenho muito esquecimento.
Tipo, quando saio de casa, eu fico pensando, será que fechei a porta? Será que desliguei o botijão? Devo me preocupar com isso para o futuro? Bom, a preocupação vai só acelerar o esquecimento. Eu estou entendendo assim a forma como eu devo tomar mais cuidado, né? Não é aumentar a minha carga de preocupação. O que é que eu posso fazer para melhorar o esquecimento, ou o que é que pode ser esse esquecimento? Bom, a gente tem que entender que o esquecimento, a gente tem que meio que fazer uma avaliação assim, um recordatório. Esse esquecimento seu é um esquecimento que sempre foi assim ou está piorando agora? Isso é uma pergunta fundamental. Me dê outros exemplos de esquecimento. É só o nome das pessoas? Ou você está esquecendo algumas outras, está perdendo objeto, bota uma coisa no canto, não sabe onde é que está, você está deixando se perdendo na rua. Então tem que detalhar melhor a queixa do esquecimento, porque nem todo esquecimento é Alzheimer, e ele não é assim, você está esquecendo, você vai ter Alzheimer, não. Você pode ter, né? Se tiver aqueles dois fatores, genética e idade, você pode sim ter, independente de ter esquecimento ou não. Então, detalhar melhor. Será que é um esquecimento que sempre foi assim? Será que é um esquecimento que está atrapalhando a sua vida? Isso é uma característica fundamental. É um esquecimento que você não consegue mais fazer alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. Eu não consigo mais dirigir sozinho porque eu esqueço as ruas, me perco na rua. Isso sim é um esquecimento que deve se preocupar. Esquecer nome de pessoas com 10 anos que você não às vezes, pode ser até certo ponto esperado. A gente, a memória da gente, a gente tem que estar repetindo. É por isso que as pessoas, quando estão estudando para uma prova, elas repetem muito para poder lembrar de como fazer. Se você há 10 anos não visita aquela área da memória, você pode sim ter um esquecimento. Se for só isso, não preocupa. Agora, se você está esquecendo outras coisas, der outros exemplos, aí sim é preocupante. E na verdade, nessa faixa etária, a causa mais comum é estresse, é ansiedade, é a facilidade de não reter as coisas. Você não se concentra, não fica atento e não lembra do que você está fazendo. Você não consegue armazenar, e a nossa memória ela é muito seletiva. Ela entende que se você não está dando a devida atenção ao movimento, à pessoa, o que você está executando, ela não vai guardar. Então você finda esquecendo o nome das pessoas porque talvez você está naquele momento desconcentrado, está pensando em outra coisa, preocupado, ansioso, estressado e não lembra. Então nessa faixa etária o esquecimento ele é muito mais por isso do que mesmo por um Alzheimer. E esse é um ponto importante, porque se você não trata nessas faixas etárias mais jovens, na idade pré-geriátrica, você aumenta um fator de risco para ter o Alzheimer. Você vai estar com estresse, vai estar com ansiedade, e isso pode antecipar a demência, ou mesmo a pessoa que não ia ter, ela abrir quadros de demência. A segunda pergunta foi sobre esquecimento também, mas a pessoa... As pessoas que saem de casa, será que eu deixei a chave na porta? Será que eu... Sim, pronto. Esse aí... Liguei o botijão? Pronto. Tem que identificar bem. E tem 28 anos de idade. Se isso não é um transtorno obsessivo compulsivo, se não é uma pessoa que tem aquela mania de fechar a porta e achar que não fechou e fechar de novo. Será que isso não é um tipo de ansiedade que a gente chama de transtorno obsessivo compulsivo, da pessoa ficar com essa ideia de que a porta está fechada, será que eu deixei o carro aberto, será que... e ela tem que voltar várias vezes, ela tem a obsessão e a compulsão de voltar várias vezes. Tem que fazer esse diagnóstico diferencial, se não é um tipo de ansiedade, será que ela está esquecendo mesmo, ou é porque ela está com toque de ficar achando sempre que deixou alguma coisa aberta? Se não for toque, aí sim a gente entra numa linha de investigação de demência. Então, observar outros comportamentos. Será que ela tem rituais de repetição da mesma coisa, manias de limpeza em excesso, é extremamente perfeccionista? Isso é uma característica da pessoa que tem o transtorno obsessivo compulsivo. E aí a gente faria o diagnóstico diferencial. Será que é o esquecimento ou é
a mania que ela tem de, a mania, entenda-se, a obsessão, compulsão de ficar voltando na porta ou esquecendo, achando que esqueceu tudo para voltar mais uma vez. Ok, tem mais perguntas? Vamos ouvir. Ô Belísio, bom dia. E quando é um senhor de 92 anos que dá atrofiamento de órgão, isso é grave? Tá ok? Atrofiamento de órgão, um senhor de quase 90 anos de idade. Joia. Depende do órgão. Vou dar um exemplo do cérebro. Quando a gente envelhece, o cérebro, ele atrofia, ele diminui o tamanho, ele diminui seu peso, diminui a quantidade de sangue circulante para nutrir o cérebro. Então ele tem alterações com o envelhecimento. E com 92 anos, esse atrofiamento, essa atrofia, ela é mais pronunciada. O que acontece é que as pessoas que têm principalmente demências, elas têm atrofias desproporcionais em áreas relacionadas à memória. Ela atrofia muito mais o hipocampo, que é uma área da memória, o córtex pré-frontal, o córtex frontal, que são áreas relacionadas à memória e ao comportamento. Quando há uma desproporção, ou seja, está atrofiada ali mais do que em outros lugares, a gente infere que essa pessoa pode ter um problema na memória. Então eu dei o exemplo do cérebro. É normal atrofiar até certo ponto, até a segunda página, quando a gente tem parâmetros para medir esse grau de atrofia. Outros órgãos, por exemplo, os músculos, é normal a gente ter perda de massa muscular. A gente falou num programa passado sobre sarcopenia, perda de massa muscular com a idade, mas isso é até um certo ponto. A gente tem medidas para avaliar se aquela atrofia na musculatura é compatível com a idade, com o grau de complexidade das doenças dele ou não. Se não, a gente tem que intervir. Então, alguns órgãos a gente tem na maioria dos sistemas e dos órgãos, a gente tem perdas, né? A gente tem perda de quantidade de água, a gente tem alterações na função cardíaca, o coração ele fica mais calcificado, ele fica com algumas dificuldades para manter o bombeamento do sangue, a gente tem alteração nos vasos, a pressão tende a subir mais um pouco. Em idosos, muito idosos, essa pressão ela tende a ter um aumento e ela bruscamente cair, eles tendem a ter hipotensão ortostática quando muda de pressão, tem a famosa queda de pressão, quando muda de posição, fica em pé, tem a famosa queda de pressão, eles têm atrofia renal, o rim diminui de tamanho, tem atrofia no fígado. Então atrofia é uma marca do envelhecimento normal. Agora tem atrofias e atrofias, né? Quando isso é desproporcional, a gente considera doença e a gente tem que tratar. O exemplo que eu falei do cérebro, eu acho que é o que mais simboliza a questão da atrofia. Doutor Belísio, a nossa querida professora Bernadette pergunta o seguinte: as folhas verdes não são recomendadas na alimentação de quem tem o ácido úrico elevado? E aí? Na maioria das pessoas que têm hiperuricemia, e aí entenda, ácido úrico alto, a gente tem que entender primeiro o porquê, não é sair fazendo restrição alimentar. Será que é uma insuficiência renal? Esse paciente está com algum problema na função renal, e aí a gente tem que, provavelmente não só a dieta, tem que medicar. Então, será que é por isso? Será que é um paciente que tem a genética para ter gota, ele tem uma produção excessiva do ácido úrico, e aí ele tem níveis limítrofes que não necessitam de medicamento e alguma restrição alimentar? E tem aquelas pessoas que simplesmente estão tocadas, estão um pouquinho acima, uma vez na vida, e essas pessoas não necessitam fazer uma dieta rigorosa. Mas, via de regra, as folhas verdes ela tem um incremento no ácido úrico. Não estou recomendando, dizendo às pessoas que têm hiperuricemia, o ácido úrico elevado, que suspendam todas as folhas verdes. O ideal é procurar a nutrição para qualificar, para detalhar melhor o cardápio e ver o que o paciente o que é que ele tem de hábito alimentar, e aí poder relacionar a doença dele, no caso o ácido úrico. Via de regra, sim, Bernadette, as folhas verdes elas podem aumentar um pouco o ácido úrico, mas não é a principal forma de você controlar a hiperuricemia. Tem outras medidas, até alimentares e medicamentosas, que a gente controla isso.
Tem mais pergunta? Marcos, bom dia. Marcos pergunta do doutor Belídio se é verdade que depois de 80 não dá mais Alzheimer, que eu foi feliz. Que a mulher me disse, não, a senhora não teve até agora, não tem mais não, isso é verdade. Depois de 80 não dá mais Alzheimer? Depois de 80, aí é que dá Alzheimer. Não quero deixar triste nosso ouvinte, mas é aquilo que eu falei. Existem 2 fatores que pesam e em 70%. Eles pesam, eles têm um poder de causar Alzheimer em 70% das vezes. Ele tem uma carga de contribuição 70%, que são a idade e a genética. Você tendo mais idade, quanto mais a idade avança, maior a incidência de Alzheimer. Então, com 65 anos a incidência é 8, 10%. Quando você vai para 70, já vai para 10, 15%. Quando vai para 80, já beira os 30%, acima de 30% das pessoas, a incidência de Alzheimer. Então, à medida que a idade progride, maior é o risco de se ter demência. Então, com 80 você tem mais risco do que com 70. Quem tem 90 tem mais risco do que com 80. Então, é uma doença que ela avança com a idade. E a genética também. Quem tem na família alguém que teve doença de Alzheimer, tem um caráter familiar de doença. Tem aquelas pessoas que dizem, olha, não, minha família morre de coração, mas a maioria ninguém esclerosou. A gente já considera que essa pessoa não tem uma genética para Alzheimer. Então, 70% quem é responsável é a idade e a genética. E os 30% são aqueles fatores modificados que a gente falou, controlar a pressão, diabetes, dormir bem, controlar o estresse, fazer atividade física, alimentação. Então, pelo contrário, a nossa ouvinte tem que não é se preocupar, ela tem que tomar algumas atitudes para estimular a memória. Quanto mais atividades novas ela puder fazer de estimulação da memória, se ela puder iniciar uma atividade física, se ela puder voltar à interação. Ontem lá no debate, uma coisa que foi bem comentada foi essa questão do isolamento social e da importância que a interação social tem na saúde geral do idoso, não só na questão de prevenção de depressão, mas tem um impacto na saúde em geral, na saúde física, que ele atrofia músculo, ele fica em casa, risco de adoecimento cognitivo, no caso de demência também. Então, interação social também faz bem a essas pessoas que querem prevenir o Alzheimer. Tem mais pergunta? Tantos uma pergunta aí para o doutor Belízio. Ácido úrico, a nutricionista me falou que o ácido úrico vem do açúcar. Me diga aí o que é que ele me diz. O ácido úrico vem do açúcar? Não. O ácido úrico ele é um produto do metabolismo das proteínas, né? Então, ele não vem assim do açúcar, não. O açúcar ele causa o diabetes, né? Ele se armazena também na forma de gordura. O açúcar, a quantidade de açúcar elevada, a glicemia elevada, está mais relacionada com diabetes. Está mais relacionado a um produto de degradação das proteínas, das purinas, nesse sentido aí. Doutor Belízio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 8h04, quadro check.